sim. E os profissionais de psicologia lá fora, desses países que você passou e que você tem informação, qual é o que valoriza mais o profissional de psicologia? Bom, a valorização do profissional de psicologia é uma coisa interessante do ponto de vista. Muitas vezes as pessoas acham assim, ah, lá fora é melhor. Não, lá fora é diferente, né? O Brasil hoje é a comunidade que tem a maior quantidade de psicólogos no mundo. Hoje nós somos, acho que mais de 500 mil psicólogos registrados, tirando as pessoas que não são registradas, que têm a formação em psicologia, mas que não fizeram seu registro profissional porque foram trabalhar em outras áreas, enfim. Então, para você ter uma ideia, a nossa formação no Brasil, ela é uma formação, ao contrário do que muita gente pensa, muito sólida. É uma formação que tem uma boa base filosófica em alguns pontos, em outros momentos tem suas dificuldades, obviamente, mas para você ter uma ideia, aqui você se forma, você faz o seu estágio de final de curso de psicologia, que é comum você fazer 1 ano, e quando você se forma, você já está teoricamente apto para atender na clínica. Você já pode fazer isso, né? Eu digo teoricamente apto porque isso vai depender de uma série de fatores, da formação pessoal, vai depender da postura, vai depender, enfim, do conhecimento técnico de quem está ali saindo da graduação. Mas você já é habilitado legalmente para atender. Nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, isso já não acontece. Para você ser um psicólogo clínico, você tem que fazer no mínimo um doutorado. Então você não pode sair da graduação e falar, vou atender, vou fazer psicoterapia. Tanto que nesses países é muito mais comum que médicos e assistentes sociais façam psicoterapia do que psicólogos. Então, o profissional de psicologia fora, ele costuma, inicialmente saindo da graduação, ou ele vai trabalhar numa empresa como um psicólogo organizacional, vai trabalhar como um psicólogo escolar, e sim, tem um mercado muito mais aberto para isso lá fora do que aqui dentro, né? Mas no aspecto clínico, o mercado brasileiro ele é muito maior e muito melhor no sentido de acesso, de oportunidade. Você não precisa ficar 5 anos num doutorado para fazer um atendimento clínico. Você pode se questionar assim, ah, então lá fora então os terapeutas são melhores porque eles têm um doutorado e tudo, etc. Eles têm uma formação mais robusta em clínica, mas não necessariamente eles vão ser melhores, porque a formação no Brasil ela tem a sua particularidade na graduação que te dá condições de fazer um atendimento já a partir da graduação. Porém, se você quer ser um terapeuta melhor, se você quer ser um terapeuta mais eficaz, é importantíssimo que você continue a sua formação. Tanto que é muito comum que a gente tenha a especialização, a figura da especialização no Brasil. Ela existe nos Estados Unidos, porém ela não é tão utilizada como é no Brasil, por exemplo. Então, no Brasil, a especialização ela ajuda muito para te dar mais robustez, para te dar mais força numa área específica do conhecimento para você poder trabalhar com mais propriedade, coisa que lá fora não é tão comum. Então, lá fora, se você quiser ser um clínico, você tem que fazer um doutorado mesmo. É seus 5 anos de graduação, mais 5 anos de doutorado, no mínimo, para atender. Tem que passar pelo mestrado lá ou já vai direto para o doutorado? Não é necessário passar pelo mestrado nos Estados Unidos para você fazer o doutorado, né? Alguns programas de doutorado, eles já te dão a possibilidade de, depois do primeiro ano, ou às vezes até do segundo, você meio que fazer uma avaliação ali e já pegar o título de mestre dentro do doutorado. Então Ah, você é faz uma uma. composição do doutorado. Exatamente, mas você tem que fazer uma burocracia ali, uma parte muito específica, né? Então, tem Então, essa particularidade. Então, dizendo o que é mais, entre aspas, valorizado. O Brasil tem um mercado muito maior, porém ele tem um mercado não tão maduro, vamos assim dizer, e um mercado que ainda não é tão aquecido no quesito de políticas públicas. Então, no quesito de estrutura governamental, de valorização do poder público, do Estado olhar para os psicólogos e falar, opa, peraí, talvez um país como os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, enfim, eu falo dos Estados Unidos que eu conheci um pouco, mas você tem um mercado muito mais regulado. Então, se a gente tem 500 mil psicólogos no Brasil, vou supor aí que uns 100 mil sejam clínicos, isso nos Estados Unidos é impensável. qual que é mais regulado, daqui ou de lá? Diria que o mercado de lá, justamente pela questão de você ter uma série de pré-requisitos para você ir para a clínica, por exemplo. Então, poxa, um doutorado é uma coisa muito pesada de se fazer, não é uma. Eu falo de experiência própria, né?
porque você tem que se dedicar muito ao ensino, à pesquisa, você dar aulas também, porque faz parte da formação de um doutor, ele aprender a parte da docência, vamos assim dizer. E aí você tem que sair de uma graduação, que já é pesada, são 5 anos, mais 5 anos de uma formação específica em um doutorado em clínica. Estrito senso, inclusive, né? Estrito senso, Que é estrito engraçado, né? senso. Eu vou fazer um estrito senso para clinicar, né? Uhum. Para nós aqui, aparentemente, não faz nem muito sentido, né? Não faz muito sentido, até porque nesse aspecto, o Brasil ele ainda não é um mercado tão maduro para acolher esses doutores, esses mestres, muitas vezes. Uhum. Então, entende-se que para você ser um psicólogo clínico, e lá nos Estados Unidos, interessantemente, eles fazem essa divisão do clinical e o counseling, né, que é o aconselhamento. Traduzindo para o português não fica muito bom, porque a gente tem uma reserva questão de conselho, né? Mas entende-se que o clínico é uma pessoa que está muito apta para lidar justamente com os transtornos mentais que a gente conhece, com, entre aspas, doenças, síndromes, etc, né? E o counselor, que pode ser um psicólogo, né? Geralmente um mestre em psicologia, ou às vezes alguém de uma graduação que fez uma formação nisso, ele geralmente vai para uma escola, ele vai para uma associação, algum lugar comunitário ali para trabalhar ali, aconselhando as pessoas no que diz respeito a dificuldades de relacionamento, dificuldades no trabalho, questões de carreira, etc, né? Então ali eles fazem um pouco essa divisão. Por isso que eles entendem que o clínico, o clinical psychologist, ele precisa de uma formação muito extensa. E para você ter uma ideia, existem lugares que você não consegue nem acessar se você não tiver o pós-doutorado, né? Dependendo do lugar que você for trabalhar, você tem que fazer o pós-doc ainda, que são mais 2 anos ali de formação depois do doutorado. Na Então minha é área, que é a puxado. comunicação social, também é bem diferente daqui. Primeiro você faz a graduação que você quer e depois você se especializa em comunicação social, ou em jornalismo, ou você vai para o marketing, né? E aqui não, a gente começa ao contrário, né? Mas essa questão da valorização é realmente muito interessante, né? Essas visões diferentes, né, do mercado. Inclusive, para você que terminou a graduação, não sabe ainda exatamente o que fazer, né, qual especialização fazer, mas e sente insegurança em clinicar, eu estou falando isso, mas eu sou leigo, tá? Clínica, Completamente. A Dalmas tem também a pós-graduação em psicologia clínica. psicologia clínica e psicopatologia, que ela foi construída justamente com a ideia de dar o preparo, de desenvolver habilidades terapêuticas nos psicólogos. Porque o que que acontece no Brasil? No Brasil a gente tem muita discussão da abordagem. Qual que é a abordagem? Qual que é a melhor? A abordagem é uma escola de pensamento, né? Cada um pensa de um jeito, né? Então tem muito aquela história do, a minha abordagem é melhor do que a sua, a minha abordagem é mais científica, menos. Acho que a gente tem sim que ter essas discussões filosóficas, mas elas precisam ser bem embasadas. Então, o que que é comum no Brasil, quando a gente vai fazer uma especialização em clínica? Você fazer uma especialização na sua abordagem, que, vou fazer minha especialização em psicanálise, em Gestalt, em TCC, ok, justo, válido, mas o foco vai ser você aprender mais teoria. Algumas vezes você vai para a prática, dependendo da instituição, você vai teoria, teoria, teoria de algo que você já está estudando desde a graduação. E que às vezes, se você tiver uma postura, uma conduta pessoal de ser uma pessoa que estuda, você nunca vai parar de estudar, você sempre vai estar comprando um livro, vai estar lendo artigo, vai estar indo em congresso, ok. Então o que que a gente percebeu? Que a teoria, ela, obviamente, da abordagem da pessoa, ela é importante, mas é uma caminhada pessoal, e a gente tem mais de 500 abordagens na psicologia. Aí a pessoa na faculdade estuda meia dúzia delas, se identifica esteticamente, ou às vezes filosoficamente com alguma, e tá tudo bem. Só que quantas pessoas eu conheço que fizeram uma, duas, três pós-graduações na abordagem dela e continuam tendo dificuldade para clinicar? Por quê? Porque elas aprenderam a teoria, mas elas não aprenderam a habilidade terapêutica, que é como eu aplico isso na prática, como eu chego no mercado de trabalho, como eu chego no meu consultório, como eu chego em alguma clínica, etc., e como eu coloco isso em prática para servir as pessoas. Então, quando nós desenvolvemos essa pós-graduação, foi no sentido de ensinar o psicólogo a habilidade terapêutica que ele precisa para evoluir no mercado de trabalho, independentemente de
qual abordagem ele tem. Então, o nosso foco não é ensino de abordagem, é ensino de habilidade terapêutica. É ensinar esse profissional da psicologia que, com o conhecimento que ele já possui, ele obviamente vai precisar fazer aperfeiçoamentos, vai precisar continuar estudando, mas que com o conhecimento que ele já possui, ele pode acessar o mercado de trabalho se ele tiver as habilidades terapêuticas necessárias. E para além das habilidades terapêuticas, questões muito práticas, como por exemplo, como você coloca preço no seu serviço, como você se comunica com as pessoas, como você divulga seu trabalho, como você se comporta diante das dificuldades de um mercado que está cada vez mais disruptivo, um mercado em transformação. Então essa é a nossa preocupação, em gerar, em formar essas habilidades terapêuticas nos nossos profissionais, que é muito mais do que só ficar ali repetindo teoria, que eu acho que é um dos problemas de muitas especializações. Elas acabam, e é importante que elas sejam teóricas, eu estudo teoria, trabalho com teoria, mas se a gente não colocar isso no sentido de como isso serve às pessoas, como isso alcança o mercado, e quando a gente fala mercado não é só dinheiro, é gente, como isso alcança as pessoas, como isso Uhum. alcança essa gente, aí a gente acha que não consegue fazer bem o nosso trabalho. Então, essa é a pegada dessa pós. Eu tenho uma pergunta para fazer a respeito dessa pós, que talvez o pessoal de casa também pode estar com dúvida. Mas antes eu vou